Olá, sejam bem-vindos. Vamos para mais um vídeo do curso de Eletrônica Analógica Fundamentos. Nesta aula vamos tratar sobre o retificador. Nessa e nas próximas aulas, o diodo como retificador, ou seja, fazendo a conversão de corrente alternada para corrente contínua. Antes de continuar o vídeo, o mesmo recado de sempre. Se está gostando dos vídeos, está acompanhando, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Vamos então para mais uma aula. Tá. Beleza. Então vamos em frente. Então aí, pelo que a gente falou do diodo, né? Ele é um componente que só conduz. Então esquecer um pouco do Zener, né? Que o Zener ele é uma exceção. Né? Então agora, né, a gente começa a entrar nesse assunto. O retificador ele vai eliminar a alteração da polaridade, né, da rede elétrica. Então a rede elétrica ela é corrente alternada, né? Então esses circuitos eles vão converter a corrente alternada para corrente contínua. Existem retificadores que utilizam outros componentes além do diodo, mas a gente vai, numa primeira abordagem, né, a gente estuda a aplicação envolvendo o diodo. Na nossa maior parte dos estudos, ele vai ser considerado ideal como interruptor, né? Então, ou ele está fechado, ou ele está aberto. Quando ele funciona como uma bateria, modelo simplificado, ou ele está com uma bateria, né, ou ele está com 0,7 volts, na maior parte dos casos aí, né, para diodo de silício, que é o mais encontrado comercialmente, ou ele vai estar bloqueado. Então, esses dois estados possíveis aí que nós vamos estudar. Então aqui a tensão de entrada da rede elétrica, né, ela é dada por uma expressão senoidal, né? A gente considera aí um comportamento senoidal, puramente senoidal, né? Embora na prática tenha algumas componentes não senoidais, mas a gente aproxima isso. Então a tensão em função do tempo, ou em função de ômega vezes o tempo, é igual a tensão máxima vezes o seno desse ômega t. Isso daqui fica nítido no gráfico do seno, né, que começa em 0, tem um valor máximo positivo, cruza o 0 novamente, tem um valor máximo negativo e volta para o 0, reiniciando o ciclo, né? Essa curva aqui está sendo colocada em termos do tempo, né? E o tempo que ela completa essa oscilação é o chamado período, ou um ciclo da rede. Quando a gente coloca isso em termos do ômega t, aí a gente tem uma medida de ângulo, porque o ômega é frequência angular, radianos por segundo. Aí a gente começa a ter um gráfico da seguinte forma: 0, metade do período, que é π, e o período completo, que é 2π. Então aqui essa relação, né, o período é 16,67 milissegundos,
porque é o inverso da frequência. E o instante ali de ômega, né, quando a gente substitui o tempo pelo período, a expressão fica Vm seno de ômega vezes o período, e no instante que completa um período o valor é zero. Esse ômega vezes o período é igual a 2π. Deu uma travada ali, o mouse ficou meio bobo. Então o ômega nada mais é do que frequência angular, né? 2π sobre esse período, que é igual a 2π multiplicando a frequência. Substituindo aí a frequência da rede elétrica, a gente tem aí 377, né, aproximadamente. Radianos por segundo para frequência igual a 60 Hz. Então aqui o que acontece quando você tem esse circuito que você coloca entre a tensão alternada da rede elétrica e uma carga resistiva, você coloca um diodo no caminho, né? Esse diodo ele vai ter dois estados diferentes. Um estado de condução, quando ele está polarizado diretamente, que coincide com o semiciclo positivo, né? Que a gente chama que a rede elétrica tem um ciclo, e esse ciclo tem um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. Então o diodo conduz no semiciclo positivo. A tensão aplicada na saída fica, né, com essa característica aqui. No semiciclo negativo, o diodo ele é polarizado reversamente, ele fica bloqueado, então, né? E você não tem circulação de corrente e, portanto, não tem tensão no circuito, né? Então, o que o diodo fez aqui? Ele permitiu que a carga receba somente tensão num sentido só. Isso que significa corrente contínua, né? Isso que significa regime CC. Ou significa um regime em que não há alteração de polaridade. E o regime CA, ou corrente alternada, é quando existe alteração da polaridade. Então, quando a gente analisa o circuito, a tensão da fonte, tensão gerada nessa fonte de alimentação aqui de entrada, uma fonte senoidal, né? Ela se distribui entre o diodo e entre o resistor, né? Então a tensão da fonte é igual à tensão no diodo mais a tensão no resistor, que é a tensão de carga. Fazendo a substituição, né? Então a tensão na carga é a tensão de entrada menos a tensão no diodo. A tensão no diodo, se for utilizado o modelo simplificado, é 0,7 volts. Significa que o diodo se comporta como uma bateria, conforme os modelos que a gente viu em outras aulas. Além disso, né, esse 0,7 volts pode variar, né? De acordo com o nível de corrente que esse diodo vai suportar. Então, nos chamados diodos de potência, ele vai suportar uma corrente mais alta, então essa tensão pode atingir 1 volt, 1,2, por aí. Então aqui nós temos duas imagens, né? Uma imagem da tensão de entrada, que é uma oscilação senoidal aqui,
e uma imagem embaixo da tensão aplicada na saída. Aqui vale a pena a gente comentar, né, que a tensão alternada ela tem um valor de pico, ou um valor máximo, né, que é o ponto mais alto da curva, e esse ponto ocorre também na parte negativa. Essa tensão máxima, né, ou tensão de pico, é raiz de 2 vezes a tensão eficaz. V eficaz, né, ou também chamado VRMS, que é o valor eficaz, né. Então aqui nesse retificador com diodo, vejam que metade do período da rede elétrica a carga fica sem energia, fica sem, no caso, sem tensão, né? 0 volts de tensão aplicada, e porque é uma carga resistiva, né? E você não tem nenhuma queda de tensão no resistor, porque o diodo está bloqueado, não tem corrente passando no diodo. E isso vai fazendo então uma oscilação, né? Aí então interessa para a gente determinar uma média, e a média de um sinal periódico, né, é 1 sobre o período do sinal. Então qual que é o período do sinal de tensão na carga? Ele se repete a cada 2π. Então a gente usa aí a fórmula da integral, né? Então a média é 1 sobre o período, integral de 0 até π. Não precisa fazer de 0 a 2π, porque de π até 2π vale 0. Da tensão, VL ômega t, d da integral, 0 até π. O que está dentro da integral é elevado ao quadrado. Isso aqui dá o valor eficaz. E o cálculo da corrente nesse circuitinho aqui é o retificador mais simples que existe, né? A corrente média é calculada pela tensão média sobre a resistência, e a corrente eficaz calculada como a tensão eficaz sobre a resistência. Tudo bem até aí? Resolvendo esse cálculo, a tensão aplicada média na carga é dada por essa equação aqui, se você considerar o modelo simplificado. Se você despreza a tensão no diodo, você cai nessa expressão aqui, para o modelo ideal. Deixa eu arrumar aqui, modelo ideal. Então, muitas vezes, esse nível de tensão é desprezado. Se você tem, por exemplo, a tensão de pico da rede elétrica de 180, 0,7 volts pode ser desprezado. Professor, Daniel. Oi, Daniel. É isso que eu ia perguntar, porque dependendo da aplicação, 0,7 é muito irrisório, né? Sim. Se for um circuito de alta performance, aí 0,7 tem que ser considerado, porque senão você vai ter muita defasagem no sinal, né? Dependendo da magnitude da tensão que está sendo aplicada, né, no retificador, essa diferença ela pode
pode levar a alguns erros de cálculo, né? Na maior parte dos casos, essa retificação aqui, né, em alguns casos, né, a gente pode dizer que você tem um transformador antes do diodo para diminuir a amplitude da tensão de entrada. Embora você possa tranquilamente não usar o transformador e usar o diodo diretamente para retificar, né? Aí você tem um diodo apropriado para isso, né? Aqui então a expressão do valor eficaz e o valor eficaz para o caso ideal. A tensão de pico inversa é o máximo de tensão que o diodo suporta quando está bloqueado. Esse é um parâmetro importante de ser identificado, né? Se você estiver retificando a tensão da rede elétrica, o diodo não pode ter uma tensão de pico inversa inferior ao valor da rede elétrica, né, que é 180, para a rede monofásica. Então, o retificador meia onda tem que ter uma tensão superior ao pico da rede, ou ao pico da fonte de alimentação aplicada nele, né, na sua entrada. Então, aqui tem um exemplo, né? O circuito abaixo considera o valor eficaz da tensão de entrada igual a 127, frequência de 60 Hz, seja o resistor de 2,2K, considerar o diodo ideal. Esboçar a tensão de entrada, a tensão de saída, calcular valor máximo, valor médio, valor eficaz da tensão na resistência. Esse desenvolvimento vocês podem confirmar isso na simulação, né? Então aí no slide tem o desenvolvimento desses passos, né? Então aqui o esboço, tensão de entrada, tensão de saída. Então aqui é o retificador de meia onda, né? Então ele é chamado de meia onda porque ele retifica metade do período. Tensão máxima na carga é igual à tensão máxima de entrada, que a gente está considerando o diodo ideal. Não precisa subtrair a queda de tensão lá de 1 volt, né, digamos. A tensão média, né? Então, veja como diminui a tensão média, né? 32% do pico da rede, né? Então, você vai para 57 volts. E a tensão eficaz é a metade, né, do pico da rede. Significa que a tua carga, ela vai... O valor eficaz é o valor que é usado no cálculo, quando você vai calcular a potência, né? Então a tua carga, ela está trabalhando aqui num patamar, fazendo aí um esboço, né? Patamar bem inferior, né? Você está perdendo uma boa parte da tensão aplicada. Então esse exemplo eu coloquei também uma simulação aqui que eu ia mostrar no PSIM, né, no software PSIM. Então aqui aplicando a tensão no circuito da esquerda, veja que aqui você pode definir, né? Então a queda de tensão em condução foi colocado 0, né? Então o diodo ideal. E também não tem resistência em condução, então é o diodo idealizado mesmo. Aqui tem a carga, 2.2K. Colocando para simular. Então, primeira coisa, visualizar a tensão aplicada na entrada e na carga, na saída. Então, em azul aí vocês veem a tensão retificada, né, meia onda. Aqui a gente pode ver também valores médios, eficazes, né? Então aqui ele mostra o valor médio na saída, 57.16,
nós calculamos ali, né, 57,24. Valor eficaz 89,8, nós vimos ali 90, aproximado, né? Essa pequena diferença é por conta da tensão de entrada. Então, em vez de colocar 180 volts, eu coloquei raiz de 2 vezes 127. Então, ele dá uma pequena diferença no cálculo, né? E a outra, então, a gente pode pôr aqui também a corrente, por exemplo, né? Corrente na carga. Segue, como a carga é resistiva, né? A corrente fica em fase com a tensão. Fazer uma continha rápida aqui, só com a calculadora. Então a tensão média 57,24, né, dividido por 2.200. Dá 26 miliamperes, né, aproximadamente. Aqui está 25,98, né, então tá coerente. E valor eficaz 40,8 miliamperes. Se a gente fizer aqui 90, então a resistência é 2.200. Deixa eu tirar o quadrado da corrente primeiro. Dá 0,409 ao quadrado. Opa, tá errado, né? 0,0 quadrado da corrente vezes 2.200, 3,68 watts. Então, se a gente puser aqui no simulador, apertar a letra P ali embaixo, (3,66). Então, 3,66, 3,68 watts, né? Então, é um circuito de uma baixa amplitude, né? E a forma de onda interessante de colocar também, que geralmente gera um pouco de confusão na cabeça das pessoas, aí é a tensão no diodo. Né? Então, vejam que quando o diodo conduz, ele se comporta como um circuito fechado, uma chave fechada, um curto-circuito, né? Então a tensão é zero. E quando ele bloqueia a tensão da rede. Não permite aí a circulação de corrente, né? E daí a corrente é zero, mas a tensão no diodo não é zero. A tensão é a tensão da rede que ele está bloqueando. Então você vê um pico negativo que está valendo menos 180, né, aproximadamente, que é o pico da rede. Então esse diodo ele não pode ele tem que ter um pico de tensão mínimo de 180, né? Você pegaria aí pelo menos aí uns 200 volts, né, para garantir. E ele tem que ter no mínimo 4 watts de potência, né, algo nesse sentido, para essa aplicação. Então, se vocês modificam o circuito, incluindo mais 3 diodos, vocês têm a estrutura de retificador de onda completa,
que é o chamado também de ponte completa, né? Então, nessa estrutura, a tensão aplicada na saída é retificada em todo o período, né? Todo o período da rede. Isso fica nítido na imagem que está no slide. Então, o que acontece, né? Na primeira etapa, ocorre a condução por um par de diodos. Então, aqui vejam que o diodo 1 e o diodo 4 ficam em condução. E na segunda etapa, a condução se dá pelos outros dois pares, né? Diodo 2 e diodo 3. Quando a gente analisa esse circuito, na primeira etapa, a tensão aplicada, a tensão de alimentação, é a soma das quedas de tensão nos diodos 1 e 4 mais a tensão na carga. Na segunda etapa, a tensão de entrada é a soma das tensões no diodo 2 e 3 mais a tensão na carga. Resumindo, então, a tensão na carga é a tensão de alimentação menos 2 vezes a tensão do diodo, certo? Porque tem 2 diodos ali no caminho de circulação de corrente. Então, para o diodo de silício, a gente tem essa fórmula, né? Tensão de entrada menos 1,4 volts, você obtém a tensão na resistência. VL representa carga em inglês, né? Ou VR para representar resistor, né? Tensão no resistor. Aqui então tem as formas de onda. Então a tensão aqui que ele chamou de V2 é o valor eficaz, né? V eficaz da tensão V de ômega T. Então você pode dizer que a tensão da rede elétrica é esse valor eficaz multiplicado por raiz de 2, né, que daí você tem o valor de pico, multiplicado pelo seno. Então aqui vocês conseguem visualizar a retificação da onda completa. E as duas formas de representar o circuito, né, são apresentadas aqui. Cálculo de valor médio, valor eficaz, né? Então, o valor médio, a gente entra na integral. Vejam que nesse caso, pessoal, a frequência, qual que é a frequência da tensão aplicada na carga? Vocês conseguem ver que ela está se repetindo a cada π, né? Π, 2π. No caso da rede elétrica, ela se repete a cada 2π. E aqui, repete a cada π. Então, o período é a metade. Significa, então, que a frequência é o dobro, né? Se o período é a metade do tempo, ela leva menos tempo para fazer uma oscilação, então ela está numa frequência mais alta. Essa frequência aqui é a frequência que a gente chama uma ondulação de 120 Hz, que é presente em retificador a diodo nessa estrutura aqui. Então, no cálculo do valor médio, né, o período tem que ser π. Isso vai mudar o cálculo, né, chegando nessa fórmula, ou simplificando, é igual ao valor eficaz de tensão da fonte de alimentação. Então, você monta o retificador de onda completa com uma tensão eficaz de 127 volts, você vai ter na tua carga um valor eficaz de 127 volts. Essa é a grande vantagem da retificação de onda completa.
Você reduz ali as perdas, né? Outra característica é que existe essa ondulação e a gente vai ver. Então aqui tem o exemplo 2 que pede também a tensão de entrada, tensão em cara de ouro, tensão de saída, corrente de saída e os valores máximo, médio e eficaz de tensão na carga. Então a letra A apresenta os resultados e aqui na letra B a gente visualiza os cálculos aplicando as equações apresentadas, né? Tudo bem? Chegamos ao fim então de mais esse estudo. Hoje fizemos cálculos envolvendo circuitos com LED, que é um dispositivo sinalizador, né? Dispositivo luminoso, muito utilizado na eletrônica, assim como também nas instalações elétricas de hoje. E falamos também do retificador, que é encontrado em praticamente todo o circuito de equipamentos eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos em geral, que são ligados, né, que são alimentados a partir da rede elétrica. Como vocês sabem, circuitos eletrônicos operam em corrente contínua na sua maioria, por isso a necessidade dos retificadores. Agradeço a quem acompanhou até aqui, não deixa de curtir, deixar o like, comentários, sugestões, críticas e principalmente se inscrever no nosso canal. Até um próximo vídeo.